briga entre um estudante brasileiro e um caixeiro português acabou terminando em uma insurreição, hoje no Globo Repórter. Brincadeira, agora nesse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o artigo O Mata Marinheiro do Colégio e a radicalização da população do Recife na briga pelo mercado de trabalho. Esse artigo foi escrito por Bruno Dornelas, que tem doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e também é professor atualmente da Universidade de Pernambuco. E vamos aos pontos principais do nosso artigo. A insurreição praieira, as manifestações antilusitanas, a repercussão na imprensa, as consequências políticas, o eco na sociedade e o desfecho da situação. Mas então, que danado foi essa insurreição praieira? Para começo de conversa, a gente está usando o termo insurreição praieira e não revolução praieira, porque também é o termo que o professor usa e, enfim, a gente quer dar um agrado, né? Não, brincadeira. É um termo também utilizado porque pode falar de revolta, revolução, insurreição, e aí, assim como o Bruno fala no artigo, a gente também prefere utilizar insurreição. Mas vamos lá. Ela aconteceu em 1848 e foi a última revolta que rolou durante o período imperial. Se nós formos falar de uma forma muito simplória, estava dividida entre conservadores e liberais, sendo que esses liberais especificamente são os do Partido Praieiro, uma dissidência do Partido Liberal. Mas as causas mesmo são bem mais profundas do que isso. Vão da decadência da economia, insatisfação com o mercado a retalho. E o que seria esse mercado a retalho? É o que hoje a gente entende por mercado de varejo. Bruno Dornelas fala nesse artigo que a gente leu para poder explicar para vocês que, politicamente, a província de Pernambuco estava dividida entre dois grupos. Os baronistas, apoiadores do Barão da Boa Vista, na sua maioria conservadores, mas que também abrangia alguns liberais, e os praieiros, que eram uma dissidência um pouco mais animada, vamos dizer assim, do Partido Liberal. E aí vocês podem estar se perguntando por que o nome é Partido Praieiro. Ora bolas, porque ele foi fundado na Rua da Praia, aqui no centro do Recife, onde todo mundo vai comprar besteira, coisa, cacareco. Ninguém sabia que aqui tinha tido um mata marinheiro. Pois é, houve, agora vocês já sabem. Vale ressaltar que essa é uma elite política. A gente aqui não está falando de escravos ou de pessoas que não podiam votar, mas sim da elite política daquele momento. Só que o que aparentemente pode parecer apenas uma briga política acabou virando coisa generalizada e atingiu as camadas sociais menos abastadas. Naquele momento, a economia açucareira estava em declínio, havia muito desemprego, tinha uma galera muito insatisfeita com a escravidão, obviamente. Mas uma coisa deixava o pernambucano médio chateado. Mas que coisa era essa, Ingrid? Ora, pois, queridos, eram tal dos portugueses e o monopólio pelo comércio a retalho, que, como eu também já expliquei, é o comércio a varejo. A galera tudo desempregada, precisando de emprego. Queria vender seus negocinhos e não podia. Não podia por quê? Porque o monopólio estava no danado dos portugueses. E aí, você já viu, né? Se fez a revolta. Eis que entre 1844 e 1848 aconteceram uma série de manifestações que ficaram conhecidas como mata-marinheiros, pela sua violência e também pelo seu antilusitanismo. E aí que uma delas é o objeto principal do artigo de Bruno que a gente vai falar hoje. É o mata-marinheiro do colégio. Ele é uma história muito doida, galera. É uma história... Vocês não estão entendendo o babado. O tamanho do babado. Mas, se eu contar pra vocês, eu duvido que vocês vão acreditar. Mas tô contando mesmo assim, até porque Bruno que pesquisou tá lá no artigo. Depois vocês dão uma lida, né? Enfim. O que conta os autos da história é que esse mata-marinheiro, que foi bastante violento e acabou tendo mais ou menos 5 vítimas fatais, além de mais ou menos 40 feridos, e depois vocês vão entender bem esses mais ou menos todos. Aconteceu, diga como?
uma briga de dois machos velhos. A verdade é essa. Foi uma briga entre dois machos velhos dentro de um armazém. Um era estudante do liceu e o outro era um caixeiro que estava lá no armazém, ou era dono do armazém, afinal, nem isso nós conseguimos saber, né? E aí que rolou essa briga, esse fight muito louco, que a gente não sabe mais ou menos como foi. Que, produção? Só um momentinho aqui, que a produção tá falando um negócio no meu ponto aqui. A gente tem um vídeo? A gente tem um vídeo da briga? Tem certeza que a gente tem um vídeo da briga? Tá bom, vocês estão dizendo, eu mando soltar. Tá certo. Então, a produção tá aqui me dizendo que eles têm um vídeo da briga. Como? Eu não sei, não me perguntem. Mas a gente vai soltar aí só pra vocês terem ideia de como começou esse bagulho doido aí. E acabou virando um bagulho muito grandão. Solta aí, galera. Vou mudar meu pensamento, não vim do lixo Não pra vinha- perder pra basculho, meu amor. O quê? Entendeu? Pra perder pra o quê? A basculho. O que é basculho? Não importa. O que é Não basculho? importa. Justifica Fala o que eu o que é quiser. basculho. O que Vou seria fazer o basculho? quê? Calma, Não importa. seria? Não vou baixar minha cabeça pra ninguém. Não vou baixar minha cabeça. Não vou baixar minha cabeça. Não estou pedindo pra você abaixar a cabeça. Traga um balde d'água lá. Mantenha o seu pensamento. Só vamos Não vim resolver aqui pra me resolver com você, tá? Só que apesar da gente ter esse vídeo maravilhoso que mostra realmente como é que começou a briga, naquela época eles não tinham câmera. Então que toda a discussão e toda a repercussão dela se baseava nos jornais da época. Mas cada jornal doido fala uma coisa. E aí, como eu acho isso muito difícil, eu não tô afim de me meter nessa situação, eu vou passar a bola pra Dani, porque aí ela vai explicar pra vocês melhor como é que se deu todo esse babado aí dessa briga e como cada jornal, a depender do seu espectro político, deu a sua repercussão. Como vocês sabem que toda boa briga gera uma boa fofoca e toda boa fofoca gera várias versões, assim não foi diferente com Mata Mariana em Questões. Ingrid contou aí pra vocês a história, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais de como rolou as fofoquinhas dentro da província de Pernambuco. A província de Pernambuco ela também era marcada por várias disputas políticas, tendo um lado mais conservador, outro lado mais liberal, que isso acabava aparecendo nos jornais, porque eram os jornais que eles usavam como meio de comunicação para a população. E aí a gente tem dois principais jornais que vão aparecer no artigo, mas também tem outros que são muito importantes para a época, né? E aí a gente vai ter o Diário Novo, que ele tinha um olhar um pouco mais liberal, tinha alguns praeiros participando, e o Lidador, que tinha um olhar um pouco mais conservador sobre as coisas. Sendo que essa variedade de olhares dificultou um pouquinho o trabalho do historiador que fez o artigo. Mas a gente vai trabalhar com todas essas versões, certo? Sendo que nisso tudo a gente tem um único problema, porque a gente acaba não tendo a visão do povão, da galera que estava participando do motim, tendo um olhar um pouco mais elitista. Aí tu já viu, né, que um de um lado e outro do outro, parecendo uma guerrinha, isso ia dar ainda mais confusão. Cada um ia querer puxar a sardinha pro seu lado, cada um ia querer jogar a briga no outro, e isso gerou ainda mais treta, ainda mais confusão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O Diário Novo, a princípio, ignorou quem tinha começado a briga. Disse que um português, caixeiro, foi lá e jogou um peso na cabeça do estudante. E aí vocês acham por que ele ignorou que foi o estudante que começou a briga, né? Sendo que o Lidador, por outro lado, já estampava na primeira capa dizendo que foi o menino que tinha ido lá na casa, no caixeiro, metido a bengala na cabeça dele, xingado ele, e aí o caixeiro não se aguentou e foi meter o peso na cabeça dele. Sendo que para piorar a situação, outro dia, num outro jornal, numa outra edição do jornal, ele foi e disse que o aluno lá, que o menino do liceu, ia várias vezes e perseguia esse português, ou seja, pintava a caveira do menino. Sendo que nessa história entra um terceiro, que é o Félix Cavalcante. Félix Cavalcante não viu a treta não, mas ele escutou e aí ele vem pra dar uma esclarecida. Ele conta aí essa história que Ingrid contou pra vocês, que é uma história um pouquinho mais imparcial, vamos dizer assim, né? Pra continuar falando dos jornais, o Lidador dizia que junto dos estudantes ali de quando começou o motim, tinha arruaceiros de plantão e desordeiros de carteirinha. E que ainda mais dizia que quando o subdelegado foi lá para ver como é que estavam as coisas, foi atrás do menino, foi atrás do português, não achou nada, que foi de uma inutilidade e de uma irresolução total. Já o Diário Novo batia palminhas para
o subdelegado disse que, se não fosse subdelegado, as coisas tinham sido muito pior. Então, assim, vocês já conseguem ver a diferença de olhares que esses dois jornais tinham para o mesmo acontecimento, ou seja, para o mesmo mata-marinheiro que a gente está conversando aqui, né? Aí, nesse mistureba de jornal, aí entra um outro jornal, agora a Voz do Brasil, sendo que esse jornal ele ainda era mais ligado aos liberais, mais ligado aos praieiros, e que esse jornal conta que junto dos familiares dos meninos ainda tinha a galera desse jornal e que eles espalharam por aí que o menino tinha morrido. Ou seja, ai minha filha, a treta já estava formada já, a galera já estava assim, se batendo no meio da rua. Para completar, ainda tinha uma outra coisa que nem o Diário Novo, nem o Lidador concordava. O Diário Novo falava por aí que tinham sido entre 3 a 4 mortes dentro do motim, sendo que o Lidador fez, opa, nada disso, querido. Morreram 8 portugueses, você está errado. E aí o Diário Novo fez, tudo bem, eu tô errado mesmo. Foram só 2. Sendo que o Lidador dizia que os mortos tinham sido arrastados no meio da rua. Já o Diário Novo dizia, meu filho, tá maluco, nada disso, as pessoas foram levadas em procissão até a igreja. Vê pra isso, minha gente, a diferença. Ninguém sabia o que era verdade, né? Porque você ficava, e aí, morreram 2 ou morreram 8? Foram arrastados ou foram levados? E agora, o que a gente faz? Porque aí, quando chega no final do dia, a gente ainda tem uma divergência aí. No final do primeiro dia de motim, o Diário Novo diz que lá pelas 5 horas da tarde, já não tinha mais ninguém na rua, tava todo mundo na paz, todo mundo tranquilo. Sendo que, na verdade, dizem as mais bocas por aí que ainda de noite tiveram 2 novos tumultos. Então vocês já veem que o Diário Novo dava uma passada de pano na galera ali que estava amotinando, que estava aglomerando, coisa que a gente não pode fazer agora, mas a gente queria. Então vocês já percebem a posição do Diário Novo e a posição do Lidador. Sendo que teve mais história por aí, e Ignite vai contar pra vocês, né? Vou sim, Dani, deixa comigo. Pois bem, se tu pensou que a confusão toda tinha acabado por aí, meu querido, pensou errado. Depois que a polícia repreendeu os protestos, um grupo se reuniu no pátio do colégio e resolveu botar no papel todas as reivindicações. E depois de pronto o documento, eles rumaram para a Assembleia Legislativa a fim de fazer valer seus direitos. E é claro que cada jornal ia noticiar o fato à sua maneira. Mas, independente de como eles chegaram na Assembleia, uma coisa é certa, foi boca de confusão. Segundo o grande e eloquente jornal conservador, inclusive até hoje, Diário de Pernambuco, o que rolou foi que quando eles chegaram por lá, tinha alguém tentando discursar e como o furdunço estava muito grande, eles acabaram por encerrar a sessão. Só que se tu acha que o povo resolveu arredar o pé daí, meu querido, claro que não. Só depois de muito disse-me-disse é que o documento foi entregue aos deputados para então ser analisado. E aí cada um foi para suas casas e todos viveram felizes para sempre, certo? Errado, porque agora é a hora do plot twister. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Bruno diz no artigo que, na verdade, chegaram 2 documentos na Assembleia. Vamos agora dar uma olhadinha nas propostas, né? Primeiro vamos falar da proposta 1. A proposta 1, que foi a primeira que chegou, a do pátio do colégio, era fortemente anti-lusitano e trazia consigo uma frase que até hoje está na boca do povão, principalmente se você acompanhou a Guerra Memorial, que é a história de que Portugal levou o ouro dos brasileiros e que eles querem de volta. Basicamente era isso que tinha no documento. E tu achava que esse lance era de hoje, né? Desde o século XIX, querida. Além disso, eles queriam que todos os portugueses solteiros fossem expulsos em 15 dias. A única exceção era para alguns caixeiros que eram indispensáveis para o comércio a retalho lá naquele momento. No fim, a comissão dos parlamentares acabou deixando para lá essa proposta porque ela era radical demais e ninguém ia expulsar os portugueses solteiros assim de uma hora para outra. Já a proposta 2, que era mais moderada, como eu disse a vocês, vinha com um texto um pouco mais polido, mais claro, trazendo
um pouco do antilusitanismo que estava presente no momento. Essa proposta mais moderada pedia um remedinho um pouquinho mais eficaz contra a concorrência desleal portuguesa no mercado de trabalho pernambucano. Claro que eles pediam uma saída momentânea, porque sabiam que a Assembleia não podia fazer muita coisa a longo prazo. E enquanto isso, eles iriam recorrer à Assembleia Geral, que ficava lá no Rio de Janeiro. O Diário Novo, que era um daqueles jornais que a gente estava conversando, escolheu não publicar a primeira petição. Aquela petição feita pela galera do colégio. Porque eles consideravam que, na verdade, ia ser um fracasso. Decidiram só colocar a segunda, que ela era um pouco mais moderada, um pouco mais rebuscada. A galera falava mais bonito. Porque a primeira, o povo tava mais revoltado. Mas, vamos lá, vamos fazer, não sei o que, mata todo mundo, mata português. E a segunda, elas falavam mais bonito, ela era um pouco mais moderada e submissa, certo? Outros dois jornais, o Diário de Pernambuco e o Lidador, resolveram publicar as duas. Sendo que o Diário de Pernambuco publicou tanto a primeira, que era mais revoltada, quanto a segunda, que era um pouco mais moderada, mas junto com a segunda, ele liberou todas as 291 assinaturas da galera que tinha dito: a gente concorda com o que vocês estão falando por aí. E no meio dessas assinaturas, a gente tinha pessoas famosas, como José Inácio Abreu Lima, que era um praieiro da época. Minha gente, não resta dúvida que a imprensa praieira contribuiu muito para o sentimento lusitano e ainda mais para o fomento desse motim, né? Sendo que existiam também nesse meio outros jornais que a gente não citou, como por exemplo o Verdadeiro Regenerador Brasileiro, que era um jornal independente e que fomentava muito esse sentimento antilusitano, principalmente das camadas populares. Outro também era a Voz do Brasil, que a gente já citou anteriormente, que era de Inácio Bento Loyola. Então a gente pode ver que tinha vários outros jornais, e esses dois que a gente citou, eles são muito marcados pela radicalização do sentimento antilusitano. Tem alguns outros exemplos disso, né? Quando o Félix Cavalcante fala pra gente, aquele cara que a gente falou antes sobre ele, que o Diário Novo várias vezes publicava dizendo que os portugueses já tinham o monopólio do comércio. E outra pessoa também, o Figueira de Melo, falava que em 1848 esses jornais eles continuavam incitando esse sentimento antilusitano, fazendo com que as camadas populares acreditassem naquilo que eu estava dizendo pra vocês. Ou seja, achando que tudo era culpa dos portugueses, que quando os portugueses saíssem, aí eles iam ter emprego. Contrapartida a isso, a gente já viu esses jornais aí que falavam mal dos portugueses, mas o Lidador, que a gente já sabe que não vai muito com a cara dos praeiros, dizia que esse sentimento de barbárie, essa instalação do caos que estava tendo na província de Pernambuco, não só dos mata-marinheiros, mas também do desemprego, era culpa dos furibundos discursos dos oradores praeiros. Eu filei ali na tela para dizer bem certinho para vocês. Abre aspas, né? Furibundos discursos dos oradores praeiros, fecha aspas. Então a gente já vê que o Lidador, ele tem uma visão diferente de jornais como o Diário Novo e a Voz do Brasil. Mas e aí, Ingrid? A gente já viu que um diz uma coisa, o outro diz outra, um puxa pro seu lado, o outro puxa pro outro lado, e que tem muita história por aí, né? Me conta como é que acabou. Mas então, Ingrid, o que danado aconteceu no final? No final, os deputados analisaram e analisaram mais um pouco e chegaram ao grande consenso de que eles nada podiam fazer. Afinal, essa era uma alçada da Assembleia Geral lá no Rio de Janeiro. E o que foi que eles fizeram? Juntaram as ideias com as originais, levaram para a Assembleia, rolou todo um trâmite que foi dos deputados para o Senado, enfim, questões políticas. E aí o negócio andou, voltou, andou de novo, foi para trás, foi para frente e no final deu o quê? Em nada. Mas a vida é feita de ciclos e a história é contada e criada por vidas. E se assim o é, então o que aparentemente seria o fim da história, na verdade é só o início de mais um ciclo, o ciclo da insurreição praieira.